o Bitcoin ele teria um valor máximo de 21 trilhões de dólares. Supply não, market cap. Por que eu estou falando isso? Que o Bitcoin teria no máximo 21 trilhões de dólares? Porque acima disso fica impossível utilizar ele como moeda. Essa seria a teoria dessas casas decimais. Só que aí vem outra coisa também muito louca aqui. Algumas moedas elas serão utilizadas como moeda de fato. Outras não, outras nunca serão moeda. O Bitcoin ele se propõe, apesar de que muita gente fala em reserva de valor, mas o Bitcoin ele se propõe a ser utilizado como moeda. Então é difícil ele valer mais do que 21 trilhões de dólares. Não temos com que se preocupar com isso por enquanto, isso aqui é só uma teoria. Essa teoria eu ouvi pela primeira vez numa live com o Thiago Rocha, o criptonauta, mas ele tem um fundamento muito forte aqui por trás. Aí, sei lá, o Bitcoin não é moeda, é reserva de valor. Aí isso aqui é outra parte da teoria que ficou me fritando na cabeça. Quando a gente olha para Nervos, por exemplo, a Nervos, vamos multiplicar aqui, ó, 0,01 multiplica pelos 90 bilhões da Nervos aqui. Eu estaria falando que a Nervos nunca poderia, o market cap da Nervos nunca poderia passar de 900 milhões de dólares. Porque se passasse de 900 milhões de dólares, ficaria inviável utilizar Nervos como moeda, entendeu? Uma Nervos nunca poderia passar disso. Só que tem criptos que vão ser utilizadas como moeda, que é o caso do Bitcoin e da Cardano. Então, a Cardano fica limitada por isso. Vamos pôr a Cardano aqui embaixo. Aqui, ó, aqui é BTC, aqui é CKB, aqui embaixo ADA. Só que aqui, quando a gente pega a ADA, vamos pegar os mesmos 1 centavo de valor mínimo e multiplicar pela quantidade disponíveis de... O valor mínimo da ADA é Lovelace, de Lovelace. Dá isso aqui, vamos ver quanto é que dá isso aqui em dólares, dá 450 trilhões de dólares. A Cardano nunca poderá passar de 450 trilhões de dólares, tá vendo? Então, isso quer dizer que para o Bitcoin, para a ADA, ok, não tem problema nenhum a quantidade de supply deles. Primeira coisa, a gente vê que o supply da ADA não é tão maior assim do que o do Bitcoin. A quantidade de satoshis comparado com a quantidade de Lovelace, por exemplo, são aqui 20 vezes maior e não tão maior quanto aparenta ali. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. A segunda coisa que quero que você entenda é que a ADA e o Bitcoin, eles têm um market cap que condiz aqui com uma realidade. Quando você olha para a CKB, você pode pensar assim, pô, mas e aí? E quando eu precisar, quando a CKB valer 10 dólares, o que vai acontecer? Só que a CKB, ela não é moeda, o objetivo dela não é ser utilizada como moeda, é ser utilizada como reserva de espaço. Um CKB é 1 byte. E esse 1 byte ele pode valer 10 dólares, ele pode valer 50 dólares. O que vai determinar é o valor. Hoje a gente já tem como ter uma noção. Por exemplo, 200 GB no Google Drive, por exemplo, se você for alugar, tu paga lá 40 conto por mês. Então, não é 1 centavo, ele pode valer mais do que 1 centavo byte, tá? Não teria problema nenhum. E o byte numa rede específica e tal, com segurança, pode valer mais. Eu estou trazendo isso porque a gente precisa olhar agora nesse sentido, porque isso aqui é um passo a mais. A gente está evoluindo aqui o nosso nível de análise de supply de valor de moeda. Quando eu olhar para isso aqui agora, vamos fazer as outras aqui rapidinho. Bitcoin, vamos só colocar elas na mesma ordem. Vamos colocar aqui Ethereum, ETH, igual 0,01, vou multiplicar por isso aqui. Aí agora eu vou pegar isso e fazer assim. Ó, o Ethereum, ele pode ter no máximo, ó. Então o Ethereum, beleza, ele pode ser utilizado como moeda sem problema. Vamos ver lá a Elrond, né? EGLD, já a gente coloca em ordem aqui, 0,01, multiplica por essa quantidade de Elrond. Vamos fazer isso aqui. 310 C trilhões? Como chamaria isso aqui? Vou colocar aqui, ó, 6 trilhões. Mas tá errado, vocês sabem, tá? Depois a gente descobre o que são esses 6 aqui, que é um abaixo do C-trilhão. Ou sei lá, será que é hexatrilhão? Vamos colocar hexatrilhão aqui. Hexatrilhões de dólares. Bitcoin, pronto, fizemos todas. Vamos só organizar elas aqui para elas ficarem na mesma ordem das de cima, senão a gente vai dificultar ainda mais o entendimento de uma coisa complexa. Então, a partir de agora, isso aqui é um passo a mais para a gente identificar, primeiro,
a disponibilidade da moeda. Será que a Elrond é tão... Primeira coisa que a gente tem que pensar. Será que a Elrond é tão escassa assim? Não é escassa. Ela tem mais Elrond do que Bitcoin, tem mais Elrond do que Cardano e tem quase tanta Elrond quanto Ethereum, beleza? Só para você ter ideia. Será que a ADA é tão abundante assim? Não, tem muito menos ADA do que Ethereum, muito menos ADA do que Elrond. A Elrond é a mais próxima do Bitcoin aqui, pensando nisso. Será que tem tanta CKB assim, 90 bi? Não, a CKB aqui é a mais escassa das 5 que a gente está olhando aqui, porque ela não tem casa decimais, então o mínimo dela é um CKB. Olha só a diferença aqui, vamos olhar aqui por cima. Olha só a diferença, enquanto a CKB tem 90 bi, a Elrond tem 31, 7 trilhões. 7 trilhões. O Ethereum tem 127 trilhões. Então, essa é a primeira coisa que essa teoria me diz aqui. A segunda coisa que ela me diz é que algumas moedas elas terão um limite de valor, como são esses casos aqui, ó, Bitcoin, Ethereum, ADA, Elrond, elas terão um limite. Elas dificilmente passarão desse valor aqui de market cap, a não ser que elas deixem de ser utilizadas como moeda e passem a ser utilizadas como reserva de valor. Como assim, Michel? 1 grama de ouro vale 60 reais, 120 reais, sei lá quanto está hoje em dia. Ninguém precisa ficar pagando as coisas com 1 grama de ouro. Ele não é mais utilizado como moeda, ele passou a ser utilizado como reserva de valor. Aí isso aqui entra na mesma situação da CKB. A CKB ela é utilizada como reserva de valor de 1 byte. Então, isso aqui, para ela, não importa. Só mostra que ela é muito escassa, extremamente escassa, na verdade, e que mesmo escassa, ela pode atingir valores altíssimos, porque 1 byte ele pode valer 10 dólares ou 100 dólares. Daqui a... Não sabemos o futuro, como será o futuro, tá? Por outro lado, a gente vê, por exemplo, que a Cardano ela tem muita coisa para crescer ainda. Por quê? Porque ela, conforme ela for crescendo, a gente vai utilizando essa quantidade de Lovelace. Lovelace é a mesma coisa que Satoshi é no Bitcoin, que é a menor unidade. A Lovelace é na ADA, tá? A gente pode ir utilizando a menor quantidade de Lovelace, ela tem supply, não é supply muito grande, na verdade é um supply excelente para ser utilizado enquanto moeda. Para fazer um comparativo, vamos fazer aqui um comparativo aqui, dólar. Vamos ver aqui, quantidade de dólar no mundo. Quantidade de dólares no mundo. Acho que é 18 tri. Aqui, ó, 50 trilhões, de acordo com dados do Banco Mundial. Beleza. 50 tri, vamos colocar aqui, ó, dólar. Casas decimais do dólar são 2, né? Casas aqui são 0 da Nervos e as decimais do dólar são 2. E a gente está falando que aqui tem 50 trilhões. 50 trilhões. Então, 50, 1, 2, 3, milhão, bilhão, trilhão, 2 casas. Vamos ver se deu certo aqui. Vamos lá, milhão, bilhão, trilhão, 1, 2 casas. Tá certinho. 50. Aí aqui deu o quê? Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Deu 5 quatrilhões. 5 quatrilhões. Agora vamos multiplicar aqui o 1 centavo de dólar pelos 5 quatrilhões e a gente vai chegar nesse número ali que a gente tem um milhão, bilhão, trilhão, que é lógico que a gente acabou de ver lá. A gente tem 50 trilhões de dólares. E aí a gente chega em outro conceito aqui, só olhando para esses números. Olhando para o dólar não é uma das moedas mais utilizadas no mundo. O Bitcoin, ele de fato, ele não tem como ser uma moeda mundial utilizada no dia a dia. Pode ser em algum momento, como foi o ouro no passado, mas em determinado momento ele passará a ser reserva de valor, o que é ótimo. Por quê? Porque não tem quantidade de Bitcoin, de Satoshi suficiente para suprir a quantidade de dinheiro que a gente precisa no mundo. Porque só de dólar, o dólar já é o dobro dele, que é o dólar que supre o mundo hoje, tá? Então já seria difícil. E aí, só que o Bitcoin ele é mundial, ele pode substituir a moeda da China, a moeda do Brasil, a moeda do El Salvador, a moeda da Argentina, a moeda da Alemanha. Então, o supply do Bitcoin, para ele ter uma adoção mundial enquanto moeda, pagar e comprar as coisas com Bitcoin, no futuro isso será um problema, não terá mais como, vai seguir o mesmo passo a passo que o ouro. Em determinado momento utilizava-se ouro para pagar, há centenas de anos atrás, lá em 1800, por exemplo, 1500, por exemplo, os
portugueses chegaram aqui e trocaram ouro por coisas, eles trocavam ouro por coisas. Em determinado momento, o ouro ficou tão escasso, ele passou a ser uma reserva de valor e passou a utilizar o dinheiro. Então vai acontecer isso com o Bitcoin. Em determinado momento, ele vai estar tão escasso e tão valorizado que ele não vai mais poder ser utilizado como moeda, ele vai passar a ser utilizado como reserva de valor. O Ethereum tem Ethereum de sobra para fazer isso, só que o Ethereum já tem Ethereum demais, então talvez ele nunca seja a mínima unidade, nunca seja tão valorizado quanto a mínima unidade de Bitcoin. Por exemplo, a ADA ela tem 9 vezes mais unidades do que o dólar. Então, daria para se pensar numa adoção de ADA a nível mundial, como moeda, tá? Elrond, daria para se pensar numa adoção de Elrond a nível mundial como moeda, apesar de que ela já está grande demais, muito similar ao Ethereum lá. Talvez nunca a gente chegue a utilizar uma casa decimal da Elrond, tá? Porque ela dificilmente ela vai valer 1 centavo, porque ela teria que chegar nisso aqui de supply. Já a ADA, na adoção mundial, a gente não sabe como serão os próximos 10 a 15 anos, Bitcoin está muito claro que poderá, mas chegará um momento que ele ficará tão valorizado que não poderá mais. A CKB, ela nunca será utilizada como moeda, ela não tem quantidade suficiente para isso. Ela é muito escassa, então ela tende o valor dela a subir e ela será reserva de valor, no caso aqui o valor do byte de armazenamento, tá? E só. E aqui é o dólar e a gente serviu como base nessa comparação. Então isso aqui, talvez já exista essa teoria em algum lugar e tudo que eu acabei pensando aqui, baseado numa informação que eu tive, talvez já tenha em algum lugar aí. E aí, a gente vai se aprofundar ainda mais. Se você já souber disso em algum outro lugar, por favor, me fale para a gente se aprofundar. Mas até lá, isso aqui que eu cheguei de conclusão, muito interessante. Vai ajudar nas minhas análises fundamentalistas, vai ajudar nas minhas análises de valor de criptomoeda e vai ajudar pensando em adoção, beleza?